Vamos então à segunda parte deste capítulo. Nós paramos aqui quando o Calderaro coloca uma frase tão linda para o André, né? As regiões inferiores jamais estarão sem enfermeiros e sem mestres, porque uma das maiores alegrias dos céus é a de esvaziar os infernos. Vendo bandos de seres a se locomoverem no ar, quase a nos rentear, quer dizer, a nos abeirar, recordei que em nossa colônia, né, lá no nosso lar, as faculdades de volitação, quer dizer, de flutuar, né, de voar, né, de flutuar no ar, não eram comumente exercidas, para não melindrarmos aqueles que não as possuíam desenvolvidos, que não tinham desenvolvido ainda, né? No nosso lar, aqueles que já tinham desenvolvido a volitação não faziam na frente daqueles, só faziam junto com outros que também volitavam, para não humilhar aqueles que ainda não tinham conseguido aprender a volitar, né? Mas e ali? Criaturas de baixas condições se moviam nos ares, embora a poucos metros do solo. Calderaro, porém, explicou: não te surpreendas. A volitação depende fundamentalmente da força mental armazenada pela inteligência. Importa, contudo, considerar que os voos altíssimos da alma só se fazem possíveis quando a intelectualidade elevada se alia ao amor sublime. Então, o que ele está colocando? Que a capacidade de volitar, né, de flutuar, ela é da mente. É uma capacidade que a mente inteligente, a mente com mais sagacidade, consegue, independente de ela ser boa ou ser má. Só que aqueles que se dedicam a atividades ou pensamentos menos dignos, eles conseguem flutuar só a uma certa altura, voos baixos. Só as almas que estão unidas, que estão trabalhando para o bem, que estão se elevando, é que conseguem flutuar, voar, né? Volitar em alturas, em regiões mais altas, porque elas têm essa, digamos assim, essa leveza, né? Conforme o espírito vai se depurando, vai se elevando, vai se modificando, ele vai ficando cada vez mais leve, mais sutil, e quanto mais ele se compraz na mágoa, na raiva, no ódio, na materialidade, ele vai se densificando, né? Aí a gente vê esses que estão ali grudados no visco do chão, estão densificados a esse ponto, não conseguem nem andar. Então ele diz aqui, né, a volitação depende fundamentalmente da força mental armazenada pela inteligência. Importa, contudo, considerar que os voos altíssimos da alma só se fazem possíveis quando a intelectualidade elevada se alia ao amor sublime. Há espíritos perversos com vigorosa capacidade volitiva, quer dizer, com capacidade de flutuar, né? Apesar de circunscritos, restritos a baixas incursões, né? Apesar de voar voos rasos, né? Voos rasantes. São donos de imenso poder de raciocínio e manejam certas forças da natureza, mas sem característicos de sublimação no sentimento, o que lhes impede grandes ascensões, quer dizer, o que lhes impede grandes elevações. Então, por não serem espíritos elevados, por não estarem sublimando, né, a alma, o perispírito, eles não conseguem grandes elevações, eles fazem voos baixos. No que se refere, entretanto, às entidades admitidas à nossa colônia espiritual, né, quer dizer, a colônia espiritual chamada nosso lar, que é a qual eles pertencem, ainda em grande número incapacitadas de usar tal vantagem, o fenômeno é natural. É mais fácil recolher criaturas de maiores cabedais, né, de maiores acervos de amor
com reduzida inteligência e convivermos com elas no processo evolucionário comum, do que abrigarmos pessoas sumamente intelectuais, quer dizer, muito inteligentes, sem amor aos semelhantes. Com essas últimas, com essas que são intelectuais e sem amor aos semelhantes, a vida em comum, no sentido construtivo, é quase impraticável. O que ele está dizendo aqui? Que é natural que alguns espíritos tenham dificuldade de aprender, dificuldade intelectual de assimilar os ensinamentos para aprender a volitar, porque é mais fácil pessoas menos inteligentes estarem aptas pelo amor, pela sintonia, pela caridade, estarem aptas a lugares mais elevados como o nosso lar, do que criaturas extremamente inteligentes. Porque normalmente a grande maioria dos que são extremamente inteligentes também são extremamente vaidosos, são extremamente prepotentes por causa da sua inteligência e costumam usar a sua inteligência no interesse próprio. E aí eles acabam chafurdando, se afundando na lama, né, nos erros, na invigilância e por aí vai. Então o que ele está colocando é mais fácil lidar, ensinar as pessoas menos inteligentes, com menos cultura às vezes, do que tentar ensinar, ajudar pessoas extremamente inteligentes que se acham, né? Que se acham o máximo. Então eu vou repetir aqui. É mais fácil recolher criaturas de maiores cabedais, de maiores acervos de amor com reduzida inteligência e convivermos com elas no processo evolucionário comum, do que abrigarmos pessoas sumamente intelectuais sem amor aos semelhantes. Com essas últimas, a vida em comum no sentido construtivo é quase impraticável. Nesse capítulo da volitação, portanto, é preciso, quer dizer, impende, né? É preciso observar os ascendentes naturais, levando em conta com a própria natureza que os corvos voam baixo, procurando detritos, enquanto as andorinhas se erguem ao alto, buscando a primavera. Feito o reparo, perguntei, lembrando-me das injunções terrenas. Mas, e as necessidades de subsistência? Né, de ganhar o pão para pagar as contas de todo dia, né? O instrutor não se fez rogado e informou. Nada lhes falta quanto às exigências essenciais de socorro e de manutenção, como ocorre num hospital da esfera carnal. Ele coloca aqui num nosocômio, quer dizer, hospital, né, da esfera carnal. Quer dizer, não falta nada para eles. Eles aqui não precisam se preocupar com se manter, porque não vai faltar nada. Como num hospital, eles ali recebem atendimento. O assistente fez breve pausa e prosseguiu. Referindo-nos ao manicômio, esclareço agora que minha intenção ao visitar um hospício em tua companhia foi justamente o de preparar-te para a excursão que ora efetuamos. Vamos lembrar que eles no capítulo passado visitaram um hospício na Terra, para ele ver ali os dementados encarnados, e agora ele está vendo lá nos abismos, nas regiões umbralinas abismais, ele está vendo os dementados desencarnados. Então, é o que ele está colocando aqui. Referindo-nos ao manicômio, esclareço agora que minha intenção, ao visitar um hospício em tua companhia, foi justamente o de preparar-te para a excursão que ora efetuamos. Temos aqui, nestas assembleias de incompreensão e dor, infindas fileiras de loucos que voluntariamente se arredaram, quer dizer, se desviaram das realidades da vida. Voluntariamente se desviaram das realidades da vida. Fixaram a mente nas zonas mais baixas do ser e esqueceram
o sagrado patrimônio da razão. Cometeram faltas graves, contraindo pesados débitos, contraindo dívidas pesadas. E eles voluntariamente estão ali, né, fora da realidade, né, desviados da realidade. Aí o Calderaro continua. Já viste em nossa organização espiritual de vida coletiva, irmãos sofredores convenientemente amparados, alguns ainda sofrem estranhas perturbações alucinatórias, outros são guardados à maneira de múmias perispiríticas em letargia, né, em topor profundo, aguardando-se-lhes o despertar. Outros povoam vastas enfermarias para se reerguerem espiritualmente pouco a pouco. Vamos lembrar lá, nosso lar, quando ele viu aquelas pessoas que estavam presas, né, naquelas regiões de regeneração, outras que estavam como múmias ali adormecidas, recebendo água fluidificada, recebendo passes, né? Vamos lembrar lá o livro Nosso Lar, é isso que ele está colocando aqui. Aqui, no entanto, se congregam verdadeiras tribos de criminosos e delinquentes, atraídos uns aos outros, consoante a natureza de faltas que os identificam. Eles são atraídos uns aos outros como imã, pela natureza da falta que os identificam. Quer dizer, afins atraem afins por igualdade, por similaridade de vibração, de energia, de sentimento, eles se agrupam ali. São criminosos, são delinquentes graves, né? Muitos são inteligentes e, intelectualmente falando, esclarecidos, mas sem réstia de amor, quer dizer, sem resquícios de amor que lhes elevem o coração. Erram de obstáculo a obstáculo, de pesadelo a pesadelo. São inteligentes, são esclarecidos, têm muito conhecimento, mas não têm amor, não têm humildade, não têm o aprendizado para o bem, não aplicaram na vida os bons ensinamentos, os ensinamentos de Jesus, não fizeram boas obras. Esta é que é a questão. Então eles vão de obstáculo em obstáculo, de pesadelo em pesadelo. O choque da desencarnação para eles, ainda impermeáveis ao auxílio santificante, pela dureza que lhes assinala os sentimentos, parece galvanizá-los na posição mental, ou seja, parece encapá-los, né, envolvê-los, né, na posição mental em que se encontravam no momento do trânsito entre as duas esferas. Quer dizer, eles ficam fechados, encapados ali naquele momento do trânsito, no momento de mudança de esfera, da esfera carnal para a esfera espiritual. Então eles ficam fechados naquela ideia, naquele sentimento, naquela ilusão que eles viviam como encarnados, eles continuam fechados ali no plano como desencarnado, no plano espiritual, também na mesma vibração, na mesma situação, fechados naqueles sentimentos que eles tinham na Terra. Então eu vou repetir aqui. O choque da desencarnação para eles, ainda impermeáveis ao auxílio santificante, pela dureza que lhes assinala os sentimentos, parece galvanizá-los na posição mental em que se encontravam no momento do trânsito entre as duas esferas. E dessa forma, não é fácil, de logo, arrancá-los do desequilíbrio, a que, imprevidentes, se precipitaram. Retardam-se às vezes anos a fio. Retardam-se às vezes anos a fio, obstinando-se nos erros a que se habituaram e vigorosamente vigorando impulsos inferiores pela incessante permuta de energias, quer dizer, então, vigorando, né, impulsos inferiores pela troca incessante, pela troca permanente de energias um com os outros,
né? Porque por similaridade eles estão todos juntos em sintonia de frequência, um está alimentando o outro, recebendo de volta a energia dos outros, um manda e recebe de todos, então eles estão se retroalimentando ali entre eles, né? O que ele coloca aqui. Então, pela incessante permuta de energias um com os outros, passam, em geral, a viver não só a perturbação própria, mas também o desequilíbrio dos demais companheiros de infortúnio. Essa é a questão. Nós aqui na Terra também, nós estamos interligados energeticamente a todos aqueles encarnados e desencarnados que pensam e sentem igualzinho a nós. Então nós enviamos os nossos sentimentos, nossos pensamentos, né, na frequência. Essa frequência é assimilada por todos que estão na mesma frequência e recebemos de volta essa energização de todos que estão na mesma frequência que a nossa. Então nós alimentamos, influenciamos o meio e somos retroalimentados, recebemos de volta as energias que nos influenciam também. Então cria um círculo vicioso, se essas energias, se essas alimentações são ruins, ou um círculo virtuoso, se essas energias que são enviadas são recebidas de volta, são de luz, são de paz, são de amor. Nós é que vamos escolher em qual sintonia, em qual energia nós vamos ficar sintonizados e nos alimentarmos e alimentarmos os outros e sermos alimentados pelos outros iguais a nós. Ante o pandemônio, né, ante o tumulto que observávamos, o orientador continuou. O Érebro é uma região na mitologia grega que fica abaixo da terra e acima do inferno. Quer dizer, ele está abaixo do plano da terra e está acima das regiões infernais. Isso na mitologia grega. Então, o Érebro da concepção antiga, a crepitar, né, a estalar em eternas chamas de vingança divina, é perigosa ilusão. Entretanto, os lugares purgatoriais dos desejos, quer dizer, os lugares purificadores dos desejos e das ações criminosas, aguardando as almas manchadas pelos desvarios, constituem realidades lógicas nas zonas espirituais do mundo. Quer dizer, aquela região da região um pouco acima do inferno, que ficava estalando o fogo, que ficava crepitando de fogo, é ilusão. Isso não existe. Mas as regiões, né, de purificação, as regiões purgatoriais, as regiões onde as almas sujas, enodoadas, né, manchadas pelos desvarios, pelos erros, pelos pensamentos, pelos sentimentos, pelas coisas que fizeram aqui na Terra, constituem realidade lógica. Por que lógica? Porque fazem parte da lei de ação e reação, que é a lei imutável de Deus, nas zonas espirituais do mundo. São lógicas, elas existem em todas as zonas espirituais do mundo. Aqui, né, nessas regiões, aqueles estão nessa região dos abismos, né? Aqui, os avarentos, os homicidas, né, os cúpidos, quer dizer, os gananciosos e os viciados de todas as matizes, de todos os tipos, se agregam em deplorável situação de cegueira íntima. Eles estão todos agregados, estão todos juntos, unidos na mesma cegueira, na mesma ilusão. Formam cordões compactos, inclinando-se mais e mais para os despenhadeiros. Transformam grupos que se juntam e vão caindo cada vez mais na vibração e na frequência deles. Então eles vão caindo cada vez mais para os despenhadeiros, para as regiões piores ainda. Cada qual possui romance horrível, de angustiosos lances. Prisioneiros de si mesmos, cerram o entendimento, quer dizer, fecham o entendimento às revelações da vida e restringem os horizontes mentais, movimentando-se em seu próprio interior, em ação exclusiva
nos impulsos primários, a cultivar o pretérito que deveriam expungir, que deveriam eliminar. Então eles ficam presos a sentimentos primários, quer dizer, a sentimentos de instinto, de sobrevivência, né, de egoísmo, né, e vivendo as ilusões dos erros, das imprevidências, dos delitos que cometeram, né, se movimentando dentro da vida interior que eles têm, cultivando os erros do passado, né, os erros do pretérito, que eles deveriam eliminar. Não, eles ficam cultivando os erros que eles estariam ali, que deveriam eliminar. Melhorando, aí o Calderaro continua aqui. Melhorando, quando eles melhoram, quando eles querem ajuda, né, melhorando, são assistidos por ativas e abnegadas congregações de socorro que aqui funcionam. Autoridades mais graduadas de nossa esfera, atendendo a imperativos superiores, improvisam tribunais com funções educativas, cujas sentenças, resumando amor, quer dizer, revelando amor e sabedoria, culminam sempre em determinações de trabalho regenerador através da reencarnação na crosta terrestre ou de tarefas laboriosas no seio da natureza, quando há suficiente compreensão e arrependimento nos interessados que feriram a lei, ofendendo a si mesmo. Então, conforme o arrependimento, conforme a gradação de cada um, eles sugerem para reencarnar ou então para trabalhar junto à natureza, junto com as entidades, né, que trabalham com a natureza, para auxiliar a natureza. Deste vastíssimo, o Calderaro continua, deste vastíssimo arsenal de alienação da mente, ensombrada de culpas, quer dizer, escurecida de culpas, sai o maior coeficiente das reencarnações que povoam os circos carnais, né? Das reencarnações dolorosas que povoam os círculos carnais. Daqui, como de outras zonas análogas, seguem para o campo físico mais denso milhões de irmãos em provas ríspidas para que se alijem, né, para que se livrem dos débitos e reharmonizem o íntimo perturbado. Poucos conseguem valer-se da oportunidade terrena no sentido de restaurar as próprias energias. São poucos aqueles que conseguem, na reencarnação, né, aproveitar essa reencarnação, né, restaurando as energias, o entendimento, né? Muitos voltam a reencarnar. É sempre fácil fugir do caminho reto, muito difícil, porém, o retorno. Quer dizer, é difícil, né, retornar. É difícil voltar ao caminho. Então, é dessas regiões que partem a maioria dos encarnados em situações difíceis, em situações dolorosas. Nesse instante aproximou-se de nós enorme, bulhenta, barulhenta colmeia de sofredores. Tratava-se de tenebroso agrupamento de irmãos positivamente loucos. Falavam a esmo, comentando homicídios, rememoravam com palavras cruéis cenas indescritíveis de dor e de perversidade. Nenhum deles atinou com a nossa presença, porque nenhum deles percebeu a presença deles. Calderaro, muito sereno, reconhecendo minha curiosidade inveterada, informou. A curiosidade que está entranhada nele, né? Estes infelizes permanecem jungidos, quer dizer, unidos uns aos outros, em obediência a afinidades quase perfeitas, e são contidos apenas pelas leis vibratórias que os regem. Se quiseres, porém, entrar em relação com a história de algum deles, sonda a mente individual do tipo que te requeira maior atenção. Aproveitando o momento em que lhes amainara a rixa, aproximei-me de infortunado irmão que impressionava pelas faces macilentas, pela aparente magreza, né? pelo jeito magro dele, né?
Sintonizei-me na onda mental que ele oferecia, mas o quadro que vi não me permitiu longa investigação. Notei-lhe o motivo que culminara no desvario, na loucura. Assassinar a esposa em pavorosas circunstâncias. Contudo, o mísero não transpirava arrependimento. Acariciava o desejo de rever a vítima e supliciá-la, puni-la quantas vezes lhe fosse possível. Que tragédia ocultava ali naquelas tormentosas reminiscências, que tragédia tinha naquelas lembranças horríveis. Atônito, quer dizer, espantado, ergui os olhos para o assistente, para o calderaro, em muda interrogação, mas, renteando-nos a fronte, levitava-se pesado grupo de seres monstruosos, fazendo ensurdecedor ruído, e logo esqueci o uxoricida, quer dizer, o assassino de esposa, É isso que essa palavra quer dizer, fraticida de irmão, a palavra uxoricida é assassino de esposa, que me prendera a atenção. Calderaro, percebendo minha perplexidade, explicou: este bando de espíritos miseráveis que se movimentam como lhes é possível, é constituído de antigos negociantes terrenos, cujo exclusivo anseio foi amontoar dinheiro para satisfazer a própria cupidez, a própria depravação, sem beneficiar a ninguém. Então ele estava pensando ali naquele assassino, quando passou uma turba ali renteando junto com eles, e o calderaro falou que esse bando eram de negociante, pessoas inteligentes, pessoas que usaram a mente para ganhar dinheiro, que usaram a mente para aprender como trabalhar com mercados, com formas de enganar às vezes as pessoas, situações para ganhar dinheiro. Então eles tinham uma mente exercitada, seres inteligentes, por isso eles passaram flutuando, porque a mente deles tinha capacidade de assimilar mais entendimento, então eles conseguiam flutuar, porque eles usaram a mente, aprimoraram a mente com conhecimentos, usaram esses conhecimentos para si próprios, para usura, para enriquecerem, para ganharem dinheiro, às vezes desonestamente, para enganarem pessoas, mas aprimoraram a mente, por isso eles conseguem flutuar. Como ele diz aqui, para satisfazer a própria cupidez sem beneficiar a ninguém. O ouro que transitoriamente lhes pertencia jamais serviu para semear a gratidão num só companheiro de jornada humana. Famintos de fortuna fácil, inventaram 1000 recursos de monopolizar os lucros grandes e pequenos, em nada lhes interessando a paz do próximo. Quer dizer, famintos de ganhar dinheiro, acumular ouro, de negociar, fazer coisas para eles mesmos. Foram homens de pensamento ágil, sabiam voar mentalmente a longas distâncias, garantindo êxito absoluto a empresas materiais que levavam a termo com finalidade exclusivamente egoísta. Então eles foram ágeis, eles pensavam, analisavam o futuro, eles trabalharam a mente com mais inteligência, por isso eles podiam flutuar. Não lhes incomodava o sofrimento dos vizinhos, ignoravam as dificuldades alheias, despreocupavam-se do valor do tempo em relação ao aprimoramento da alma. Queriam unicamente acumular vantagens financeiras e nada mais. Divorciados da caridade, separados da caridade, da compreensão e da luz divina, criaram para si mesmos o mito frio e rígido do ouro, fundindo com ele a mente vigorosa e o tacanho coração. Quer dizer, fundindo com eles a mente forte, vigorosa e o coração mesquinho. Escravizados agora à ideia fixa de ganhar sempre,
voam pesadamente aqui e acolá, demetados e confundidos, procurando monopólios e lucros que não mais encontrarão. Então eles estão voando ali baixo, mas tem mentes ágeis, então eles podem voar, mas eles estão procurando jeitos de ganhar mais ouro, de ganhar mais dinheiro, de conseguir lucrar, de conseguir ganhar sempre. É nisso que a mente deles está fechada, né? Está ali, eles estão encapsulados ali nessa ideia. Condoí-me, quer dizer, tive compaixão. Quis deter alguns, confabular, quer dizer, dialogar com eles fraternalmente, de modo a esclarecê-los. No entanto, o instrutor paralisou-me os braços, murmurando, quer dizer, o instrutor paralisou o André ali, né, colocando para ele: que fazes? Seria inútil, impossível é reajustar, num momento, apenas com palavras, tantas mentes em desequilíbrio cruel. Quer dizer, o que você quer fazer? É impossível num momento, numa conversa, num atendimento fraterno, né? É impossível mudar essas mentes, né? O que ele coloca aqui, tantas mentes em desequilíbrio cruel. Essas mentes que estão praticamente hipnotizadas dentro dos seus desejos, dentro dos seus anseios, né, dentro da sua crueldade, dentro da sua dementação, né, da sua ilusão ali, da sua loucura. Ele não iria conseguir, né, com auxílio, com palavras, com carinho, conseguir modificar isso. E, impulsionando-me para a frente, concluiu, quer dizer, mudando o caminho, né, do André, concluiu: vamos! Consumirias muitas semanas para conhecer a paisagem de dor que se nos estende à frente, e dispomos apenas de algumas horas. Vamos lembrar, né, que a irmã, quando saiu, né, foi lá para as cavernas, falou que ela voltaria em 6 horas. Então eles só têm 6 horas para estudo e para aprendizado ali onde eles ficaram. E o que ele está dizendo, só para ele entender, começar a aprender como funciona, como estão esses irmãos, levaria semanas. E ele só tem ali naquele lugar algumas horas, né? Então nós vamos ver no próximo capítulo uma passagem muito bonita de aprendizado, né? de encontro ali do André Luiz naquela região. Nós vamos entender por que Eusébio mandou que André Luiz fosse levado até aquela região e permanecesse ali, esperando o grupo de trabalhadores voltar. Nós vamos entender o porquê de tudo. Até lá!